Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Ouvir e Sonhar. Eu sou apaixonada pelos livros da Jane Austen. Foi através da leitura de Orgulho e Preconceito no antigo canal Romances, Sonhos e um Bom Livro que esse amor começou. É um romance encantador, profundo e inteligente que me faz querer conhecer ainda mais da autora e compartilhar isso com vocês. Por muito tempo, fiquei um pouco resistente a começar Razão e Sensibilidade, mesmo desejando muito conhecê-lo. Mas agora chegou o momento certo. E o mais especial é que estarei lendo junto com vocês. Sim, essa será a primeira leitura do livro para mim também. E espero que seja tão emocionante para você quanto tem sido para mim. Jane Austen é uma autora brilhante. Sua escrita é refinada, crítica e apaixonante. Tenho certeza de que você vai se encantar com essa história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, compartilhar com quem também ama literatura e deixar seu comentário. Vou adorar saber o que achou. Agora, vamos juntos mergulhar em mais uma obra inesquecível. Capítulo 1. A família Dashwood havia há muito se estabelecido no condado de Sussex. Sua propriedade era grande e sua residência era em Norland Park, no centro das terras, onde por muitas gerações haviam vivido de forma tão respeitável que os tinha valido a boa opinião geral de seus vizinhos. O antigo dono da propriedade era um homem solteiro que havia atingido uma idade bastante avançada e que, por muitos anos de sua vida, teve sua irmã como constante companhia e governanta. Mas a morte dela, que aconteceu 10 anos antes da dele, produziu uma grande alteração em seu lar, pois, para compensar sua perda, ele convidou e recebeu em sua casa a família de seu sobrinho, o Sr. Henry Dashwood, o herdeiro legal da propriedade Norland, e a pessoa a quem pretendia transferi-la. Na companhia de seu sobrinho, sua esposa e seus filhos, o velho senhor passou seus dias de forma confortável. Sua afeição por todos eles crescia. A atenção constante do senhor e da senhora Dashwood aos seus desejos, que originava-se não de mero interesse, mas da bondade de seus corações, propiciou a ele todos os confortos sólidos que sua idade poderia receber, e a alegria das crianças acrescentava um encanto à sua existência. De um casamento anterior, o Sr. Henry Dashwood tinha um filho, com sua atual esposa, 3 filhas. O filho, um jovem constante e respeitável, estava muito bem provido pela fortuna de sua mãe, que era grande, e metade da qual foi transferida a ele quando atingiu a maioridade, talvez por seu próprio casamento, que aconteceu logo depois. Ele aumentou sua fortuna. Para ele, portanto, a sucessão à propriedade de Norland não era tão importante quanto suas irmãs, pois a fortuna delas, independentemente do que poderia acontecer a elas quando seu pai herdasse a propriedade,
seria necessariamente pequena. Sua mãe não possuía nada. Seu pai só tinha 7.000 libras à sua própria disposição, pois o restante da meação da fortuna de sua primeira esposa também estava preso ao filho, e ele só tinha uma participação vitalícia na mesma. O velho senhor faleceu, seu testamento foi lido, e assim como quase todos os outros testamentos, trouxe tanto desapontamento como prazer. Ele não foi nem tão injusto, nem tão ingrato, a ponto de não deixar a propriedade para seu sobrinho, mas a deixou para ele sob tais termos que destruíram metade do valor da herança. O Sr. Dashwood a queria mais pelo bem de sua esposa e filhas do que de si mesmo ou de seu filho, mas ela havia sido garantida a seu filho e ao filho de seu filho, uma criança de 4 anos, de tal maneira que não o permitia prover para as que lhe eram mais queridas e que mais precisavam de segurança, através de qualquer encargo sobre a propriedade ou venda de sua valiosa madeira. A totalidade do episódio estava amarrada em benefício deste filho que, em visitas ocasionais com seus pais a Northland, havia ganhado a afeição de seu tio pelos atrativos que não são de modo algum incomuns em crianças de 2 ou 3 anos. Uma articulação imperfeita, um desejo cândido de que as coisas sejam feitas do seu jeito, diversos truques astutos e um nível considerável de barulho, de tal modo que superou todo o valor da atenção que, por anos, o senhor havia recebido de sua sobrinha e as filhas dela. Não era sua intenção ser indelicado, contudo. Então, em demonstração de sua afeição pelas 3 meninas, deixou 1.000 libras para cada uma. A decepção do Sr. Dashwood foi primeiro severa, mas seu temperamento era alegre e otimista, e ele tinha a expectativa razoável de viver ainda por muitos anos, e vivendo economicamente, guardar uma soma considerável de lucros da propriedade, que já era grande e capaz de melhorias quase que imediatas. Mas a sorte que havia chegado tão tardiamente foi dele só por 12 meses. Não sobreviveu ao tio por mais tempo, e 10.000 libras, incluindo as heranças do falecido, foram tudo o que sobrou para sua viúva e filhas. Seu filho foi chamado assim que souberam do perigo, e o Sr. Dashwood colocou em suas mãos, com toda a força e a urgência que uma doença enseja, os interesses de sua madrasta e irmãs. O Sr. John Dashwood não tinha os sentimentos intensos do resto da família, mas foi afetado pela recomendação de tal natureza naquele momento, e prometeu fazer tudo o que estivesse em seu poder para que elas ficassem confortáveis. Seu pai foi reconfortado por sua garantia, e o Sr. John Dashwood teve, então, tempo para considerar o que poderia prudentemente fazer por elas. Ele não era um jovem de temperamento ruim, a menos que ser um tanto quanto frio e egoísta signifique ter um temperamento ruim, mas ele era, no geral, respeitado, pois conduzia-se com o coração
no cumprimento de seus deveres cotidianos. Se houvesse se casado com uma mulher mais agradável, poderia ter se tornado ainda mais respeitável do que antes. Poderia, ainda, ter ele mesmo se tornado agradável, pois era bastante jovem quando se casou e muito apegado à sua esposa. Mas a senhora John Dashwood era uma forte caricatura dele mesmo, uma tacanha e egoísta. Quando ele fez a promessa para seu pai, contemplou aumentar as fortunas de suas irmãs com um presente de 1000 libras para cada uma. Naquele momento, ele realmente pensava ser capaz de fazê-lo. A perspectiva de 4000 libras por ano, além de sua renda atual, em conjunto com a metade restante da fortuna de sua mãe, aquecia seu coração e o fazia se sentir capaz de ser generoso. Sim, ele daria a elas 3000 libras. Seria liberal e um belo gesto, o suficiente para fazer com que elas não tivessem absolutamente nada com o que se preocupar. 3000 libras. Ele poderia se dar ao luxo de gastar um valor tão considerável com pouca inconveniência para si mesmo. Pensou nisso o dia todo, por diversos dias sucessivamente, e não se arrependeu. O enterro de seu pai mal havia acabado, quando a senhora John Dashwood, sem dar qualquer aviso de sua intenção para sua sogra, chegou com seu filho e seus criados. Ninguém poderia contestar seu direito de vir. A casa era de seu marido, desde o momento do falecimento de seu pai. Mas a indelicadeza de sua conduta foi muito maior, e para uma mulher na situação da senhora Dashwood, com sentimentos simples, deve ter sido altamente desagradável. Mas a mente dela havia um senso de honra tão aguçado, uma generosidade tão romântica, que qualquer ofensa do tipo por qualquer pessoa, causada ou recebida, era uma fonte de aversão absoluta. A senhora John Dashwood nunca havia sido a favorita de qualquer membro da família de seu marido, mas ela não havia tido oportunidade até então de mostrar a ele com quão pouca atenção ao conforto dos outros ela poderia agir, quando a ocasião o exigisse. A senhora Dashwood se deixou afetar de forma tão aguda por este comportamento desagradável e desprezou sua nora tão profundamente por ele que, por ocasião da chegada desta última, teria deixado a casa para sempre, não fosse pelo apelo de sua filha mais velha, que primeiro a levou a refletir se valeria a pena ir, e seu próprio amor e carinho por todas as suas 3 filhas fez com que se decidisse a ficar e, pelo bem delas, evitar um desentendimento com seu irmão. Elinor, esta filha mais velha, cujo conselho foi tão eficaz, possuía uma inteligência tão forte e um juízo tão calmo que a qualificavam, apesar de seus 19 anos, a ser a conselheira de sua mãe e frequentemente permitiam que equilibrasse, para o bem de todas elas, a mente ansiosa da senhora Dashwood, que geralmente a levava a ser imprudente. Ela tinha um coração excelente, sua disposição era afetuosa e seus sentimentos fortes, mas ela sabia como controlá-los. Era um conhecimento que sua mãe ainda não havia aprendido e que
uma de suas irmãs havia decidido nunca absorver. A habilidade de Marianne era, em muitos aspectos, à altura das de Elinor. Ela era sensível e esperta, porém irrequieta em relação a tudo. Suas tristezas e suas alegrias não podiam ter qualquer moderação. Era generosa, amigável, interessante, era tudo menos prudente. As semelhanças entre ela e sua mãe eram notavelmente grandes. Elinor assistia aos excessos da sensibilidade de sua irmã com preocupação, mas a senhora Dashwood os valorizava e apreciava. Naquele momento, as duas encorajavam uma a outra nos arroubos de sua angústia. Os tormentos da tristeza que primeiro as acometeram eram voluntariamente renovados, buscados, criados de novo e de novo. Elas se devotavam inteiramente à sua tristeza, buscando aumentar a amargura com cada reflexão que as permitisse, e resolveram nunca admitir qualquer consolo no futuro. Elinor também havia sido profundamente afetada, mas ainda assim conseguia se empenhar, envidar esforços. Conseguia conversar com seu irmão, recepcionar sua cunhada quando chegou e tratá-la com a atenção adequada. Conseguia também animar sua mãe e fazer um esforço parecido e encorajá-la a ter uma tolerância semelhante. Margaret, a outra irmã, era uma garota bem-humorada e de temperamento agradável, mas, como já havia absorvido uma boa quantidade do temperamento romântico de Marianne, sem ter muito de sua sensatez, não conseguia, aos 13 anos, se igualar às suas irmãs, que estavam em um período mais avançado da vida. Capítulo 2. A senhora John Dashwood havia se instalado como senhora de Norland e suas sogras e cunhadas foram rebaixadas à condição de visitantes. Nessa qualidade, contudo, eram tratadas por ela com uma civilidade silenciosa e, por seu marido, com tanto afeto quanto ele conseguia sentir por qualquer pessoa que não fosse ele mesmo, sua esposa e seu filho. Insistiu com alguma sinceridade para que elas considerassem Norland um lar. E, visto que nenhum plano parecia tão bom quanto a senhora Dashwood ficar lá até que pudesse se acomodar em uma casa na vizinhança, seu convite foi aceito. Permanecer em um lugar onde tudo a lembrava de prazeres passados combinava exatamente com seu temperamento. Em épocas alegres, nenhum gênio era mais animado do que o dela, ou possuía em maior grau aquela expectativa aguerrida de felicidade, que é a própria felicidade. Mas na tristeza se deixava igualmente levar por suas fantasias, tão impossível de ser consolada quanto de moderar em tempos de prazer. A senhora John Dashwood não aprovava nem um pouco o que seu marido pretendia fazer por suas irmãs. Tirar 3.000 libras da fortuna de seu querido filhinho significaria empobrecê-lo da forma mais terrível. Implorou a ele que reconsiderasse.
Como ele poderia viver consigo mesmo se roubasse de seu filho, que ainda por cima era filho único, uma quantia tão grande? E que reivindicação poderia ter as senhoritas Dashwood, que eram só metade aparentadas a ele, o que ela não considerava de jeito algum ser um relacionamento sobre sua generosidade a ponto de receber tamanho valor? Todos sabiam perfeitamente que não deveria haver nenhum afeto entre os filhos dos casamentos diferentes de um homem. E porque ele deveria arruinar-se, e também seu pobrezinho Harry, dando todo o seu dinheiro para suas meias irmãs? Foi o último pedido que meu pai me fez, respondeu seu marido, que eu auxiliasse sua viúva e filhas. Ouso dizer que ele não sabia o que estava dizendo. Aposto que estava com a mente confusa naquele momento. Se estivesse são, não poderia ter cogitado implorar a você que tirasse metade da fortuna de seu próprio filho. Ele não estipulou uma quantia exata, minha querida Fanny. Só pediu, em termos gerais, que eu as auxiliasse e tornasse sua situação mais confortável do que estava em seu poder fazê-lo. Talvez houvesse sido melhor se ele tivesse deixado tudo a meu encargo. Não poderia passar pela cabeça dele que eu as fosse negligenciar, mas como ele me fez prometer, eu não poderia deixar de aquecer, pelo menos foi o que pensei na época. A promessa, portanto, foi feita e deverá ser cumprida. Algo deve ser feito por elas quando deixarem Northland e se instalarem em um novo lar. Bem, então que algo seja feito por elas, mas isso não precisa ser 3.000 libras. Considere que quando se separa do dinheiro, ele nunca mais volta. Suas irmãs se casarão e ele desaparecerá para sempre. Se ao menos ele pudesse ser devolvido para nosso pobre menininho. Sim, claro, disse seu marido muito seriamente. Isso faria uma diferença enorme. Pode chegar o momento em que Harry lamente termos doado tamanha quantia. Caso ele tenha uma família numerosa, por exemplo, isso seria um acréscimo conveniente. Certamente que seria. Talvez, então, seria melhor para todos se o valor fosse diminuído pela metade. 500 libras seria um acréscimo considerável às fortunas delas. Oh, além do que poderiam imaginar, que irmão no mundo faria tanto por suas irmãs, mesmo que fossem suas irmãs de verdade, e, no seu caso, somente meias irmãs. Mas tens uma alma tão generosa. Não gostaria de fazer nada mesquinho, ele respondeu. Qualquer um preferiria, nessas ocasiões, fazer demais ao invés de menos. Pelo menos ninguém poderá pensar que não fiz o suficiente por elas, nem elas mesmas. Não poderiam esperar mais do que isso. Não podemos saber o que elas esperariam, respondeu sua senhora. Mas não devemos pensar sobre suas expectativas. A questão é que está em seu poder fazer, certamente. E penso que tenho condições de dar 500 libras para cada uma. Na situação atual, sem qualquer acréscimo de minha parte, cada uma delas será aproximadamente 3.000 libras por ocasião da morte de sua mãe. Uma fortuna bastante confortável para qualquer jovem. Claro que é. E também me ocorre que elas podem não precisar de qualquer acréscimo. Terão 10.000 libras divididas entre elas. Se casarem, certamente se sairão bem. E, se não casarem, poderão todas viver confortavelmente juntas.
com os juros sobre as 10.000 libras. Isso é bem verdade. Portanto, não sei se, no todo, não seria mais aconselhável fazer algo por sua mãe enquanto vive, ao invés de fazê-lo por ela. Algo como uma pensão anual, minhas irmãs sentiriam os bons efeitos disso, assim como ela. 100 libras por ano deixaria todas perfeitamente confortáveis. Sua esposa hesitou um pouco, contudo, sem consentir com o plano. Claro, disse ela, é melhor do que se separar de 1.500 libras de uma só vez. Mas, por outro lado, se a senhora Dashwood viver mais 15 anos, teremos sido completamente ludibriados. 15 anos, minha cara Fanny. A vida dela não poderia valer nem metade desta soma. Certamente não. Mas observe que as pessoas sempre vivem para sempre, quando há uma pensão anual a ser paga a elas. E ela é bastante robusta e saudável, e não tem nem 40 anos. Uma pensão anual é algo muito sério, se repete a cada ano, e não há como se livrar dela. Conheço bem os problemas que pensões anuais ensejam, pois minha mãe ficou atalhada com o pagamento de 3 delas para velhos serviçais aposentados, pelos termos do testamento de meu pai, e era incrível o quão desagradável ela o considerava. 2 vezes a cada ano, essas pensões deviam ser pagas. Depois havia o problema de enviá-las para eles. E então foi dito que um deles havia morrido. E depois acabou que não era o caso. Minha mãe já estava farta. Seu dinheiro não era seu. Ela dizia com reivindicações perpétuas sobre ele. E a falta de consideração era maior ainda por ter sido cometida por meu pai, pois, de outro modo, o dinheiro estaria inteiramente ao dispor de minha mãe, sem quaisquer restrições. Me deu tamanha ojeriza de pensões anuais que tenho certeza que não me prenderia ao pagamento de uma por nada neste mundo. Certamente que é algo desagradável, respondeu o Sr. Dashwood, ter este tipo de esgotamento anual de sua fortuna. A fortuna da pessoa, como sua mãe corretamente dizia, não é dela própria. Ficar preso ao pagamento regular de uma soma todo dia de pagamento do aluguel não é desejável de forma alguma. Tira a sua independência, sem dúvidas, e, no fim das contas, você não recebe nenhum reconhecimento. Eles se consideram seguros. Você não faz mais do que o esperado e não enseja qualquer gratidão. Se eu fosse você, o que quer que fizesse seria feito inteiramente a meu critério. Não me comprometeria a dar a elas nada anualmente. Pode ser bastante inconveniente, alguns anos, tirar 100 ou até mesmo 50 libras de nossas próprias despesas. Creio que esteja certa, meu amor. Seria melhor não ter nenhuma pensão anual neste caso. O que quer que eu dê a elas ocasionalmente será um auxílio muito maior do que um subsídio anual, pois elas só aumentariam seu estilo de vida caso tivesse certeza de uma renda maior e não teria um centavo a mais no final do ano. Com certeza, esta seria a melhor forma. Um presente ocasional de 50 libras impediria que elas ficassem sem dinheiro e fará, penso eu, com que eu cumpra integralmente a promessa que fiz a meu pai. Claro que sim. Na verdade, para ser franca, estou convencida de que o seu pai não pretendia que você desse dinheiro algum a elas. O auxílio a que se referia, ouso dizer, era só o que poderia ser razoavelmente
esperado de você. Por exemplo, procurar uma casinha confortável para elas, ajudá-las a mover seus pertences e enviar a elas peixes e carnes de caça como presentes, quando estiver na temporada. Após o que quiser, que ele não se referia a nada além disso. Na verdade, seria bastante estranho e sem sentido que ele o tivesse feito. Considere, meu caro Sr. Dashwood, o tamanho conforto no qual sua madrasta e suas irmãs poderão viver com os juros sobre 7.000 libras, além das 1.000 libras pertencentes a cada uma das meninas, que propicia a elas 50 libras por ano para cada. E, claro, elas pagarão à mãe as despesas da casa com esse dinheiro. No todo, terão 500 libras por ano, todas juntas. E o que mais 4 mulheres poderiam querer além disso? Viverão de forma tão barata. Suas despesas domésticas não serão nada. Não terão uma carruagem, cavalos e quase nenhum serviçal. Não receberão visitas e não terão despesas de qualquer tipo. Imagine só o quão confortáveis estarão. 500 libras por ano. Juro que não consigo imaginar como gastarão metade disso. E, quanto a você dar-lhes mais do que isso, é simplesmente absurdo cogitar. Será muito mais possível que elas deem algo a você. Ora, disse o Sr. Dashwood, creio que esteja coberta de razão. Certamente que meu pai não poderia ter pretendido mais do que você diz com seu pedido. Compreendo claramente agora e cumprirei fielmente minha promessa com os atos de auxílio e gentileza para com elas que me escreveu. Quando minha madrasta se mudar para outra casa, meus serviços serão prontamente prestados para acomodá-la no que estiver em meu poder. Um presentinho na forma de mobília também poderá ser aceitável. Certamente, respondeu a senhora John Dashwood, mas devemos considerar uma coisa. Quando seu pai e sua madrasta se mudaram para Norland, apesar de a mobília de Stan Hill ter sido vendida, toda a porcelana, a baixela e o enxoval foram guardados, e agora pertencem à sua madrasta. A casa dela estará, portanto, mobiliada quase que por completo, assim que ela tomar posse. É uma consideração relevante, indubitavelmente, um legado valioso, com certeza. Ainda por cima, alguns itens da baixela teriam sido acréscimos bastante agradáveis ao nosso próprio estoque. Sim, e o conjunto de porcelanas para o café da manhã tem o dobro da beleza daquele que pertence a esta casa. Bonito demais, na minha opinião, para qualquer lugar que elas consigam pagar. Porém, é assim que as coisas são. Seu pai só pensou nelas, e devo dizer, você não deve a ele qualquer gratidão especial, nem atenção a seus desejos, pois sabemos muito bem que, se ele tivesse podido, teria deixado quase tudo no mundo para elas. Este argumento era irresistível, propiciou a intenção dele, o tanto de decisão que lhe faltava. Então, ele finalmente decidiu que seria absolutamente desnecessário, para não dizer altamente indecoroso, fazer algo pela viúva e filhas de seu pai, além dos atos de generosidade que sua esposa apontara. Capítulo 3. A senhora Dashwood permaneceu em Norland por diversos meses, não por qualquer falta de desejo de se mudar, quando a visão de todos os lugares conhecidos
parou de ensejar a emoção violenta que havia produzido por um tempo, pois, quando seu humor começou a melhorar e sua mente se tornou capaz de fazer um esforço além de aumentar sua aflição com lembranças melancólicas, ela ficou impaciente para ir embora e infatigável em sua procura por uma habitação apropriada na vizinhança de Norland, pois mudar-se para longe daquele amado local era impossível. Mas não ficou sabendo de nenhum estabelecimento que, ao mesmo tempo, correspondesse às suas noções de conforto e comodidade e se adequasse à prudência de sua filha mais velha, cujo juízo mais cauteloso rejeitou diversas casas por serem grandes demais para suas posses, casas estas que sua mãe teria aprovado. A senhora Dashwood havia sido informada por seu marido da promessa solene feita por seu filho a seu favor, que confortou suas últimas reflexões terrenas. Ela havia confiado na sinceridade desta garantia tanto quanto ele, e pensou nela com satisfação pelo bem de suas filhas, apesar de estar convencida de que, para ela mesma, uma provisão muito menor do que 7.000 libras seria o suficiente para que vivesse em afluência. Pelo bem do irmão delas, também pelo bem do coração dele, ela também ficou feliz e admoestou a si mesma por ter sido injusta quanto aos méritos dele anteriormente, tendo acreditado que ele seria incapaz de ser generoso. Seu comportamento atencioso com ela mesma e com suas filhas convenceu-a de que seu bem-estar era importante para ele e, por um bom tempo, contou firmemente com a munificência de suas intenções. O desprezo que havia sentido por sua nora no começo de seu relacionamento aumentou muito conforme conheceu melhor seu caráter ao longo dos 6 meses de residência em sua casa. E, talvez, apesar de todas as considerações de educação ou afeto materno por parte da primeira, as duas senhoras poderiam ter achado impossível conviver por tanto tempo, se não fosse por uma circunstância específica que tornou a permanência de suas filhas em Norland ainda mais aconselhável na opinião da senhora Dashwood. Dita circunstância era uma afeição crescente entre sua filha mais velha e o irmão da senhora John Dashwood, um jovem cavalheiresco e agradável que foi apresentado a elas logo depois de sua irmã ter se estabelecido em Norland e que havia desde então passado a maior parte de seu tempo lá. Algumas mães poderiam ter encorajado a intimidade por motivos de interesse, pois Edward Ferrars era o filho mais velho de um homem que havia morrido muito rico, e algumas poderiam tê-la rejeitado por motivos de prudência, pois, exceto por uma soma insignificante, a totalidade de sua fortuna dependia da vontade de sua mãe. Mas a senhora Dashwood não se deixava influenciar por nenhuma das considerações. Para ela, era suficiente que ele parecia ser amigável, que amava sua filha e que Elinor correspondia a seu afeto. Era contrário a tudo o que ela defendia, que a diferença de fortunas separasse qualquer casal atraído por temperamentos semelhantes.
e as qualidades de Elinor deixarem de ser reconhecidas por todos os que a conheciam, era impossível para ela compreender. Edward Ferrars não obteve sua boa opinião devido à sua aparência ou conduta. Não era bonito, e seus modos exigiam intimidade para tornarem-se agradáveis. Era retraído demais para fazer justiça a si mesmo. Mas quando sua timidez natural era superada, seu comportamento dava toda indicação de um coração aberto e afetuoso. Tinha inteligência e sua educação a havia melhorado. Mas não tinha capacidade nem inclinação para satisfazer os desejos de uma mãe e irmã que queriam vê-lo se destacar no que nem elas sabiam. Queriam que ele se sobressaísse de um jeito ou de outro. Sua mãe queria fazer com que se interessasse por assuntos políticos, com que entrasse para o parlamento, ou vê-lo relacionando-se com alguns dos homens mais importantes da época. A senhora John Dashwood desejava a mesma coisa, mas, enquanto isso, até que uma dessas grandes benesses pudesse ser alcançada, vê-lo dirigindo uma carruagem do estilo barouche teria aquietado sua ambição. Mas Edward não tinha disposição para interessar-se por figurões ou barouches. Todos os seus desejos concentravam-se em conforto doméstico e a quietude de uma vida retirada. Felizmente, ele tinha um irmão caçula mais promissor. Edward já havia passado diversas semanas na casa antes de atrair a atenção da senhora Dashwood, pois ela estava naquele momento em tamanha aflição que fazia com que não reparasse em seus arredores. Só havia notado que ele era silencioso e não atrapalhava ninguém, e gostou dele por isso. Ele não interrompia a tristeza que se abatia sobre ela com conversas fora de hora. Foi-lhe solicitado que o observasse e aprovasse pela primeira vez através de uma reflexão que Elinor fez um dia sobre a diferença entre ele e sua irmã. Era um contraste que fez com que sua mãe o estimasse grandemente. É o suficiente, disse ela. Dizer que ele não se parece com Fanny é suficiente. Implica tudo o que é agradável. Já o amo. Creio que irá gostar dele, disse Elinor, quando o conhecer melhor. Gostar dele, respondeu sua mãe com um sorriso. Não nutro por ele nenhum sentimento de aprovação menor do que o amor. Você pode estimá-lo. Nunca soube o que é separar estima de amor. A senhora Dashwood passou a se esforçar para conhecê-lo melhor. Os modos dela eram atraentes e logo derrubaram a reserva dele. Ela logo compreendeu todos os méritos dele. Estar persuadida de que ele havia se afeiçoado a Elinor pode ter ajudado sua astúcia dela, mas ela estava mesmo convencida de seu valor, e até mesmo a quietude de seus modos, que ia de encontro a todas as ideias pré-estabelecidas que ela tinha sobre como os modos de um jovem deveriam ser. Não eram mais desinteressantes, agora que sabia que o coração dele era afetuoso e seu temperamento afável. Logo que percebeu sintomas de amor no comportamento dele em relação a Elinor, já considerou um relacionamento sério entre eles como certo e esperava ansiosamente a rápida aproximação de suas bodas. Em alguns meses, minha querida Marianne, disse ela, Elinor provavelmente estará bem estabelecida para o resto de sua vida. Sentiremos a falta dela, mas ela estará feliz.
Oh, mamãe, o que faremos sem ela? Meu amor, quase que não será uma separação. Viveremos a algumas milhas de distância uma da outra e nos veremos todos os dias de nossas vidas. Você ganhará um irmão verdadeiro e afetuoso. Tenho o temperamento de Edward na mais alta estima. Mas você parece preocupada, Mariane. Desaprova a escolha de sua irmã? Talvez, disse Mariane. Posso vê-la com alguma surpresa. Edward é bastante agradável e gosto muito dele. Ainda assim, ele não é do tipo de jovem. Tem algo faltando. Seu porte não o chama a atenção. Não tem nada daquela graça que espero do homem que poderia interessar seriamente minha irmã. Seu olhar não tem aquela vivacidade, aquele fogo que demonstram virtude e inteligência ao mesmo tempo. E, além de tudo isso, temo que ele não tenha bom gosto, mamãe. A música parece não atraí-lo e, apesar de ele admirar bastante os desenhos de Elinor, não é a admiração de uma pessoa que consiga compreender seu valor. É evidente, apesar de sua frequente atenção para com ela, enquanto ela desenha, que, na verdade, ele não entende nada do assunto. Ele admira como um amante e não como um conhecedor. Para me satisfazer, essas características devem vir juntas. Não poderia ser feliz com um homem cujo gosto não coincidisse em todos os pontos com o meu. Ele deve entrar em todos os meus sentimentos. Os mesmos livros, as mesmas músicas, precisam encantar a nós dois. Oh, mamãe, a maneira como Edward leu para nós ontem à noite foi tão maçante, tão enfadonha. Senti muita pena de minha irmã e, no entanto, ela aguentou com tamanha compostura que parecia nem ter notado. Eu mal conseguia ficar sentada. Ouvir aqueles versos tão lindos que frequentemente quase me levam ao êxtase, pronunciados com uma calma impenetrável, uma indiferença horrível. Certamente que ele teria feito mais justiça a uma prosa simples e elegante. Pensei isso naquele momento, mas você teve que dar-lhe Cowper para ler. Não, mamãe, ele não se anima com Cowper, mas devemos fazer concessão para diferenças de gosto. Elinor não tem o meu temperamento e, portanto, pode relevar e ser feliz com ele. Mas teria partido o meu coração caso eu o amasse, ouvi-lo ler com tão pouca sensibilidade. Mamãe, quanto mais conheço o mundo, mais me convenço de que nunca encontrarei um homem que poderei amar de verdade. Eu exijo tanto. Ele deve ter todas as virtudes de Edward. O seu porte e modos precisam ornamentar a sua bondade com todos os encantos possíveis. Lembre-se, meu amor, de que você ainda não tem nem 17 anos. É cedo demais para desistir dessa felicidade, porque você deveria ter menos sorte do que sua mãe. Desejo, minha Mariane, que seu destino seja diferente do meu somente em uma circunstância.